E aí, tudo bom com vocês? Olha só, voltamos já com a nossa lição. Estamos na lição de número 4 e o título é Mensageiro do Rei. Que título interessante! Parece que nós vamos ver sobre alguém e alguma relação que essa pessoa tem com algum rei. Bom, mas para nós descobrirmos quem é o rei ou quem é esse mensageiro, nós temos que ficar até o final do vídeo. Então, sem enrolação, vamos lá. A nossa lição, como eu já falei, é a lição de número 4, essa bem aqui, e o título dela é Mensageiro do Rei. O verso para decorar está em Mateus, capítulo 11, versículo 11, e diz assim: Eu lhes digo a verdade, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E no entanto, até o menor do reino dos céus é maior que ele. Então descobrimos o quê? Que esse mensageiro que o título está falando é o João Batista. No trimestre passado nós falamos sobre João Batista, só que a gente não viu com tantos detalhes assim da forma que nós vamos ver hoje. Nós vimos no trimestre passado a visão de Jesus em relação a João Batista. Agora nós vamos ver a vida pessoal de João Batista. Bom, depois que João Batista ele tinha batizado Jesus, ele continuou com seu ministério. Começou a falar para as outras pessoas, começou a falar da mesma forma como antes. A diferença é que tinha Jesus no meio. E qual era a diferença? É que Jesus começava a subir e João Batista começava a descer. Antes era João Batista em cima e Jesus embaixo, só que alternou. E os discípulos de João Batista estavam inconformados com isso. Estavam querendo saber para João: João, você quer que a gente peça esse homem de estar roubando a sua popularidade? Só que João Batista falou que ele tem que crescer e ele tem que diminuir. Isso nós vimos na nossa lição, no trimestre passado. Agora vai ser no momento que João Batista foi preso. João Batista acabou sendo preso. E quando ele foi preso, ele ficou em um estado muito ruim. Qual foi esse estado? Depressão. João Batista ficou em um estado de depressão grande. Mas por quê? Primeiro nós vamos ver por que o João Batista foi preso. João Batista sempre teve um histórico da vida dele de enfrentar qualquer autoridade. Ou seja, ele enfrentava rei, enfrentava imperador, enfrentava quem era da classe rica, enfrentava qualquer tipo de pessoa. Só que no caso, ele foi enfrentar o rei Herodes e a Herodias, que era a sua amante. Amante? Exatamente. Sabe por que amante? Porque João Batista não acusou, realmente aconteceu. João Batista falou assim, que ele tinha adulterado. Com quem? Com a esposa do seu irmão, sua cunhada. Ele virou sua amante, ela virou sua amante. E esse era o pecado, só que não era para ninguém ter descoberto isso, não era para ninguém saber. E quem mais se sentiu afetado pelo que João Batista falou não foi o rei, foi a sua amante, chamada Herodias. Tem um nome combinado dele, Herodias. Ela se ficou tão inconformada que ela queria matar João Batista de todas as formas. Até mandava que o Herodes matasse ele. Só que ele estava com medo de matar João Batista. Só que tem um porém. Quando houve o aniversário do Herodes, a filha de Herodias, chamada Salomé, ela foi assim numa apresentação, dança daquele tempo. E o rei lá, o Herodes, não aproveitou. Ele gostou da apresentação da Salomé e perguntou o que ela queria. E ela disse que queria a cabeça de João Batista. Não como se ela queria a cabeça de João Batista. Foi Herodias que usou a Salomé para poder conseguir o que queria. Já estamos indo lá pro final. Mas nisso tudo estava havendo uma coisa com João Batista. Como eu tinha falado, o estado depressivo que ele estava tendo. Esse estado depressivo qual era? Todos, literalmente todas as pessoas do povo de Deus acreditavam que Jesus, quando ele chegasse aqui na terra, qual era o objetivo? Tirar eles da opressão dos romanos e eles se tornariam o novo rei. Esse era o plano deles, na cabeça era esse, mas não era. O plano de Jesus era salvar as pessoas do pecado e fazer a nova Jerusalém para que todos nós pudéssemos morar com ele.
não era estabelecer o reino dele na terra e sim no céu. Esse era o plano, só que as pessoas não acreditavam. E como o nosso título é Mensageiro do Rei, João Batista tinha essa missão de abrir caminho para Jesus, para o Rei, Jesus. As mensagens dele, como era mensageiro, e as pessoas também. Temos o nosso livro O Libertador, que conta exatamente essa história. E Jesus era o libertador para as pessoas. E o que o João Batista entendia? Quando Jesus chegar e começar a fazer os milagres, a começar a trabalhar, ele vai me libertar da prisão. Só que Jesus não fez isso. Jesus não libertou o João Batista da prisão. Ele só curava, na visão de João Batista, Jesus só está curando, não está fazendo nada grandioso, não me tirou daqui. Por quê? E essas dúvidas começaram a vir à tona. Será que ele é mesmo o Messias? Será que eu me enganei? E Satanás aproveitou disso. Ele começou a trazer dúvida na cabeça de João Batista. E ele começou a entrar num estado depressivo, triste, amargurado, completamente se sentindo sozinho. E Deus viu que João Batista precisava de ajuda. Então Deus trouxe à mente dele pensamentos, lembranças do que ele havia feito. E uma dessas lembranças estava o quê? De ele batizando Jesus, de ele ter visto que um pombo, que era o Espírito Santo descendo sobre Jesus, viu uma voz do alto dizendo: esse é meu filho amado. E João Batista falou: não, ele é o Messias, eu tenho certeza disso, que ele é o Messias, eu tenho certeza. Ele já estava convicto de que Jesus era o Messias, mas faltava pessoas para ter certeza. E são pessoas muito específicas, são os discípulos de João Batista, que eles estavam querendo saber se Jesus era realmente o Messias ou não, estavam em dúvida também. Então João Batista mandou seus 2 discípulos irem até Jesus e perguntarem se ele era o Messias. Não era por causa de dúvida, e sim porque João Batista precisava fazer com que eles soubessem de que quem estava falando para as pessoas, de quem estava curando, era o Messias. Quando eles foram até Jesus perguntaram: você é mesmo o Messias? Jesus ficou triste, porque não era para eles terem nenhuma dúvida de que ele era o Messias, mas ele resolveu continuar. Não falou nada e convidou eles para observar o que Jesus fazia. Eles viram Jesus curar, pregar, ensinar, e no final de tudo Jesus falou: volte para João e fale o seguinte: aquele que foi prometido, os coxos serão curados, todas as pessoas serão curadas. Ou seja, o que Jesus está falando? Que aquele que veio vai mostrar o seu poder, curando as pessoas e libertando elas não da opressão, do pecado. Mas Jesus não falou claramente, mas era pro pecado. Então os discípulos foram até João Batista, falaram tudo, e os discípulos de João Batista começaram a crer. E a nossa história acaba por aqui. Acaba, mas de uma forma muito triste. Sabe por quê? Porque a nossa lição termina com a morte de João Batista. João Batista morreu com a cabeça cortada. Ainda foi entregado numa bandeja para no aniversário de Herodes. João Batista morreu assim, mas ainda bem que ele morreu em Cristo. Bom, pessoal, essa foi a nossa história, a nossa mensagem, o que a lição que nos disse, mas o que ela quer nos falar, qual mensagem que ela quer deixar para nós. João Batista era servo do Senhor convicto. Até Jesus falou que ninguém que nasceria de uma mulher conseguiria superar João Batista. Só que tem um porém. Mesmo que João Batista fosse servo do Senhor, as dificuldades não sumiram. João Batista foi preso. João Batista teve depressão. Foi tentado por Satanás. Coisas horríveis aconteceram com ele. Ele morreu. E nem foi por causas naturais, foi porque ele foi decapitado. Ou seja, a vida de um cristão não é fácil. E é isso que a lição quer nos deixar claro, e é isso que Deus quer nos falar. Deus quer que nós sejamos seus servos, igual João Batista foi. É isso que Deus mais quer na nossa vida. Só que isso não quer dizer que não haverá provações. Isso não quer dizer que nós não sofreremos. Isso não quer dizer que nós teremos a felicidade eterna aqui. Nós vamos ter no céu. Mas aqui, por enquanto, nós não vamos ter ainda. Mas o que é que Deus mais acrescenta? Como que João Batista conseguiu sair do estado que ele estava? Porque ele continuava firme na palavra de Deus, continuava tendo comunhão com Deus. E é isso que nós temos que fazer também. Não adianta ser servo do Senhor sem ter comunhão com Deus. Se nós tivermos comunhão com Deus,
as dificuldades virão, mas a gente vai conseguir enfrentar cada uma delas, a gente vai sair vitorioso, igual João Batista foi. Mesmo que ele tenha morrido, ele conseguiu vencer a batalha emocional dele contra Satanás. Ele conseguiu ganhar, porque ele estava com Deus, e conosco é a mesma coisa. E é isso que Deus quer de cada um de nós, que a gente continue firme nos caminhos dele e que nós sejamos servos do Senhor para a nossa vida. Amém? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já dê seu like, se inscreva no nosso canal, tá bom? Espero que a mensagem de hoje tenha tocado seu coração e que tenha te ajudado a mudar de vida, tá bom? É isso, e até a próxima, e tchau!